Fiz uma live de dicas e atalhos para sua pós no exterior, que é sobre tradução de documentos. Então, depois de assistir a essa live, você vai entender de forma mais definitiva essa questão de tradução. Para que você tem que ter uma tradução juramentada, uma tradução certificada, uma tradução oficial, uma tradução simples? O que serve para um, o que serve para outro? Quando a gente lê os requisitos de admissão da universidade de outro país, pede um tipo de tradução que você nunca ouviu falar. Então, aqui eu vou explicar como você pode fazer para entender melhor o que estão pedindo ali e qual tipo de tradução que nós temos aqui no Brasil, ou que existe por aí no mundo, que vai servir para esse propósito. E eu quero aproveitar o início dessa live para fazer um convite bem especial para vocês que querem fazer pós no exterior, para assistirem a uma série que estou produzindo, e é uma série que se chama Rota da Pós no Exterior. Quando eu falo assim, uma série que estou produzindo, parece que eu sou, tipo, uma produtora de Hollywood, da Netflix, mas não é isso, não. Estou produzindo uma série de vídeos que vai ajudar vocês a entenderem exatamente qual é o caminho mais direto, qual é o caminho mais simples para a sua rota ficar mais fácil, para você achar o seu curso, a sua universidade de interesse. Então, para que você saiba melhor, né, quais são esses documentos, como preparar, como solicitar, como orçar, porque eu acho que no final das contas, a grande diferença entre os tipos de tradução vai ser o orçamento. Por quê? Se você optar por fazer traduções, por exemplo, todas as traduções juramentadas, vai ter um custo maior do que fazer as traduções simples. E essas são dois tipos principais de traduções que vocês vão encontrar no mercado brasileiro. Então, vou começar já falando, só explicando o que é cada um. Então, a tradução simples é a tradução que pode ser feita por um tradutor ou tradutora. Eu sempre recomendo que seja feita por profissional, por alguém experiente, né? Porque existe técnica para isso, né? Às vezes, talvez vocês tenham visto o vídeo de alguém falando, mas eu fiz a minha própria tradução, e eu não recomendo, né? Quando você está precisando de uma tradução simples. Pode ser que você esteja tentando cortar custos ao máximo da sua candidatura, mas é um risco de você estar passando por algum termo que você não conhece. Porque quais são os documentos que podem ser traduzidos, podem ser pedidos tradução? São principalmente os seus documentos pessoais, então, por exemplo, certidão de nascimento, e documentos como o histórico escolar e o diploma, que tem terminologias específicas. Então, mesmo para uma tradução simples, palavra por palavra, isso também é muito importante nesse aspecto da tradução, precisa ter conhecimento da língua estrangeira para fazer. Então, isso é uma tradução simples. A tradução juramentada é uma tradução que a pessoa, para ser um tradutor ou uma tradutora juramentada, ela tem que ter passado por um concurso público, e aí ela fica numa listagem que fica no site da junta comercial do seu estado. A Renata também pontuou bem que existem tradutores que são especialistas em traduzir documentos, não é qualquer tradutor. Muito obrigada por essa observação, Renata, porque eu acho importante isso também, né? O documento, quando você está passando pela tradução, também tem uma diagramação específica, né? Então, tanto a tradução simples quanto a tradução juramentada, elas vão respeitar essa estrutura e vão respeitar certas terminologias. Porque quando a gente está estudando outra língua, né, a gente também sabe, por exemplo, que existem dupla interpretação de alguma palavra, falsos cognatos. Então, se você está fazendo você mesmo a tradução, você pode estar errando por algum lado. E se talvez a pessoa que você vai contratar não seja especialista em tradução, você pode encontrar uma certa tradução de documentos, né? Você pode encontrar uma certa dificuldade na adaptação desses termos
legais. Agora, eu entendo que se a pessoa ela é profissional de tradução, ela pode pontuar isso, falar, olha, eu sou profissional de tradução, mas a minha especialidade não é esse ramo. Então, acho que é isso que faz a diferença do que você contratar alguém que está fazendo, eu conheço a língua, eu estou fazendo um freela por trás e vou só fazer aqui uma tradução. Eu não recomendo, né, porque justamente é isso, é um documento oficial que você está usando para uma candidatura, né, então é importante você cuidar. A tradução juramentada, então, a pessoa tem que fazer um concurso e estar lá numa lista, né, pelo menos os tradutores brasileiros, tá? Então, existem estrangeiros que também estão no Brasil, mas, assim, tradutores autorizados a trabalhar aqui no Brasil. Então, você vai encontrar essa lista na junta comercial do seu estado. E aí, tem uma dúvida que tem surgido, que é assim, mas eu posso contratar uma empresa que trabalha pela internet? Pode, existem empresas que fazem tradução juramentada, então, possivelmente, elas têm um tradutor ou uma tradutora que está nessa lista, né, que é representante dessa empresa, que assina e carimba essas traduções. Porque esse tipo de tradução vai com o carimbo da pessoa que é habilitada, né? E esse tradutor ou tradutora juramentada também é chamado de tradutor público. Então, quando você está olhando esses termos, você pode achar que você precisa de uma tradução pública. Então, pode ser solicitada para o tradutor juramentado, né, ou juramentada. Também, às vezes, você encontra a palavra notarizada, ou notarized, se for em inglês. E aí, pode ser uma tradução juramentada, porque o notário, que é o nosso cartório, não tem o poder, vamos dizer assim, a competência, né, aqui no Brasil, de avaliar uma tradução. Em alguns países estrangeiros, você pode fazer uma tradução e depois levar no cartório para pegar um carimbo lá. Aqui o cartório vai falar para você, não, eu não tenho esse serviço. Eu só faço a autenticação do documento. Eu digo que o documento é autêntico, só isso, tá? Então, isso é muito importante de entender. Se você precisar de uma notarized translation, tem que ser juramentada também. Então, anota aí esse termo que já é importante para você entender. Outra coisa, por exemplo, se for uma tradução pública, se tiver só pública, é juramentada, tá? E se tiver escrito certified, aí pode ser juramentada, né? A gente tem aqui essa competência do tradutor ou da tradutora para fazer isso, mas existem outras formas de você conseguir uma tradução certificada. Aí você tem que ver quais são os órgãos que aquela instituição permite que certifiquem. Então, por exemplo, existe um tipo de tradução nos Estados Unidos, que é a Certified Translation, pela ATA, que é uma associação dos tradutores, tá? Então, existem empresas que têm, existem algumas empresas aqui no Brasil que têm essa certificação, esse ATA, né, eles até põem um símbolozinho que fazem parte dessa instituição ATA, e existem, então, várias empresas na internet que fazem esse tipo de tradução. Então, existe, por exemplo, um site que se chama have.com, e alguns outros de tradução também que você encontra, que tem esse tipo de tradução do inglês e de outras línguas, né? Que até tem um tipo de tradução rápida, e esse tipo é aceito como uma tradução certificada, né? Que não é o mesmo que juramentada, mas que pode ser aceito para várias universidades nos Estados Unidos, no Canadá. Mas cheque se é uma empresa idônea, né? Se é uma empresa... o normal de compra online, principalmente compra online internacional, se é um site que vai honrar a entrega, né? Porque você vai submeter um documento seu, fazer um upload de um documento, e depois você vai pagar, e aí você vai esperar vir o resultado. Então, cuidado, tá?
E esse é o Certified Translation. Aqui, por exemplo, para os Estados Unidos também, a Eduarda comentou, e eu ia falar justamente disso. Ela falou, inclusive, a Casa Thomas Jefferson faz esse serviço. Sim, aqui no Brasil, tem algumas unidades de centros binacionais, Brasil e Estados Unidos, que fazem esse serviço para materiais em inglês, né? Que vão ser usados principalmente para os Estados Unidos, porque é um serviço que é realizado pelo Education USA. Education USA é uma instituição, assim como o Campus France, por exemplo, o DAAD, que são instituições ligadas ao governo dos países, né? E que promovem o ensino, o intercâmbio, o estudo. Então, quem quer informações sobre estudos nos Estados Unidos pode contar com os Centros Education USA para tirar várias dúvidas, obter informações, né? E também esse serviço de tradução certificada, porque tem um carimbo específico, tem uma assinatura específica e é específico do país. E aí, podem comentar, vocês que estão aqui na live, se vocês já tiveram essa experiência também com outros países desse tipo de tradução certificada. Porque esse tipo específico de tradução certificada tem essa especificidade dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não é tão frequente o serviço dos notários, não tem tantos. Você encontrar um notário é mais difícil, não está em todas as cidades. Já na Europa, por exemplo, é uma instituição mais estabelecida, então tem em mais lugares um notário que vai realizar algumas autenticações de documento, por exemplo, como, por exemplo, a apostila de Haia, que é uma autenticação específica de documento estrangeiro. Eu não vou falar de apostilamento aqui hoje, para não confundir, porque senão fica um pouco confusa essa questão dos documentos, tá? Eu estou falando só de tradução, para tirar as dúvidas específicas de vocês. Mas, então, tem esse processo dos notários, né, que podem fazer a certificação de algumas traduções. Mas também tem a figura do tradutor público de fora, né? Então, por exemplo, eu estava auxiliando num processo de transferência o ano passado. Esse ano eu não estou mais trabalhando com processo de transferência, né? Era transferência de graduação. Esse ano o meu foco, minha dedicação exclusiva é aos candidatos de pós-graduação. E esse processo de transferência pedia da candidata, né, da Anne, que ela fizesse uma tradução pública num tradutor, era para a Espanha, e aí pedia um tradutor jurado. Um tradutor jurado na Espanha é um tradutor público, mas eles têm uma lista própria. E a lista própria estava disponível no site do Consulado da Espanha. Então, era necessário fazer com um tradutor que estivesse nessa lista. E eu estou vendo, por exemplo, a Lena comentou que ela quer estudar na França, né? Na França, você também tem a figura dos tradutores públicos. Então, se você já estiver no exterior, você não precisa mandar o seu documento para o Brasil ou pedir para um parente fazer, né? Porque às vezes tem esse processo. Você pode fazer localmente aí mesmo onde você estiver. Então, só presta atenção na diferença quando você está olhando lá o seu documento, né? A necessidade de documento que a universidade está te pedindo, se precisa ser um tradutor, se pode ser um tradutor local, ou se precisa ser um tradutor local de fora, vamos dizer assim, né? No caso, essa lista dos tradutores da Espanha eram tradutores que também são tradutores juramentados, então eles têm a autorização para fazer esse trabalho oficial nos dois países, tá? Eu acho que é uma especificidade, mas existe, né? Por exemplo, vai ter situações em que você vai ter, se você vai estudar na Itália, você vai ter que traduzir os seus documentos para o italiano para passar pelo processo de declaração de valor, que é um processo que as pessoas que vão estudar na Itália têm que fazer antes de ter confirmado a sua admissão, que é um processo que o consulado italiano aqui em São Paulo vai avaliar se você tem a mesma quantidade de anos de estudos igual e é suficiente
para o nível que você vai cursar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguns comentários de onde vocês querem estudar para eu dar também mais algum contexto. França, Reino Unido. Então, e aí, essa questão, por exemplo, da tradução do Reino Unido, tem que verificar só, né, que possivelmente, se você faz uma tradução, você não vai poder fazer uma tradução, talvez, certificada por um órgão americano para mandar para o Reino Unido, tá? Eu já vi certas perguntas em outra situação se era possível, e eu não recomendo, tá? Eu não recomendo porque pode gerar uma questão de, mas quem é essa instituição? Então, pode gerar esse conflito, certo? Bom, deixa eu ver aqui, eu tenho uma colinha aqui para ver se a gente tem mais algum ponto para passar. Sim. Você pode encontrar, aliás, só para marcar, né? Então, aqui no Brasil, existem os dois tipos que você pode ser solicitada, que é a tradução simples e a juramentada, tá? Mas pode ser que você se depare com o termo oficial, tá? Não só para o documento oficial, mas para uma tradução oficial. Aí, tradução oficial é um tipo de tradução que espera-se que a entidade que emitiu aquele documento faça a tradução para uma outra língua. Então, por exemplo, quem estuda na Universidade de São Paulo pode pedir o seu histórico traduzido para o inglês, tá? E isso é uma tradução oficial, é a própria instituição que emite um documento já em outra língua, tá? Então, é uma coisa que facilita, né, para os alunos que querem fazer um intercâmbio, que querem fazer uma pós no exterior, que tem qualquer necessidade de mandar o histórico deles em outra língua. Eu vou responder já uma pergunta que a Eduarda me fez aqui no Instagram, que é uma excelente pergunta, então segura aí, só para eu concluir essa questão da tradução oficial, né? E eu quero que vocês vão adiantando as perguntas de vocês, qualquer dúvida que você tenha ficado em relação ao que eu falei de tradução. Então, quando a gente está falando de tradução oficial, o que se espera? Se espera que a instituição que emitiu um histórico, por exemplo, em português, ou um diploma, um certificado, faça um documento praticamente igual, né? E ele tenha a versão dele. Na verdade, assim, eu acho, né? Se alguém for do ramo de tradução, me corrija se eu estiver falando uma besteira. Mas eu entendo que isso é uma versão, ou não sei. Mas é um documento igual, só que em outra língua. Ou versão é trazer do português do idioma estrangeiro para o português. Agora não sei se eu falei besteira. Mas, enfim, é um documento igual em outra língua. Então, ele precisa ter um carimbo da instituição, um aval da instituição e uma assinatura de um responsável, né? Tem algumas pessoas que conseguem negociar com a instituição de fazer uma tradução simples, porque muitas vezes a mesma pessoa que faz a tradução juramentada também faz a tradução simples. E existe uma diferença de custo entre essas duas, que eu falei logo no início da live, né, para vocês entenderem melhor essa questão das traduções. E aí a pessoa faz a tradução simples e aí leva na instituição e a instituição carimba e assina essa tradução, como se essa tradução fosse uma tradução oficial, tá? Precisa ter uma boa articulação, precisa saber o que você está fazendo, porque eu tenho certeza que as instituições de ensino, né, por aí afora, não vão carimbar qualquer coisa. Você precisa conversar antes, você precisa negociar para você ter essa sinergia aí com a sua faculdade, né? Eu trabalhei durante muitos anos no escritório de parcerias e intercâmbios da universidade, e mesmo trabalhando lá, mesmo entendendo a língua, sabe, tinha gente lá que falava italiano, eu falava espanhol e inglês, a gente não
não tinha esse poder, né? A universidade, eu já falei para vocês que a questão de documentos universitários, ela é muito séria, né? Normalmente, essa parte de registro acadêmico é bem chata, no sentido que precisa proteger, vamos dizer assim, alguma interferência, alguma coisa que pode mudar na tradução, que pode não ser bem aquilo. Então, tem esse detalhe aí, que não é... A instituição não vai carimbar qualquer tradução, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa opção, não vai chegar lá na sua faculdade falando, mas eu vi lá no Viajar para Estudar, a Marina falou que eu podia fazer uma tradução que vocês iam carimbar. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Estou falando que vocês têm como conversar na universidade para verificar essa possibilidade. E um outro ponto sobre tradução é que, às vezes, a própria universidade do exterior pede que quem envie o documento traduzido seja a sua instituição de ensino no Brasil. E isso dá pano para manga, porque normalmente as instituições de ensino aqui no Brasil não são responsáveis por enviar documentos. Quem envia é o próprio aluno. Tem algumas que enviam, tem algumas que abrem exceção, tem algumas situações que a gente tem que botar a cabeça para funcionar para resolver, tá? Isso acontece direto, né, com os meus mentorados na jornada Viajar para Estudar, e a gente vai resolvendo para poder resolver essa questão de documento, porque, primeiro, né, como eu falei para vocês, não são todas as instituições que vão emitir um documento em língua estrangeira. Nem toda instituição vai aceitar uma tradução de fora para ela enviar. Nem toda faculdade no exterior vai aceitar um documento que você envie. Então, tem que ter uma forma aí de resolver, tá? Mas, então, falei sobre esses vocabulários, né, que vocês vão encontrar de tradução simples, tradução juramentada, tradução pública, tradução oficial, tradução certificada, e foi tudo isso que eu falei, né, desde o início da live até agora, se você está chegando agora, se você está pegando esse finalzinho. E eu quero aproveitar para convidar vocês para a série da Rota da Pós no Exterior. É uma série de vídeos em que eu explico qual é a rota mais direta, a rota mais interessante para você entrar na sua pós no exterior. Então, se vocês não estão inscritos, eu deixei aqui no YouTube o bit.ly Rota Pós, e tá também na minha bio do Instagram, para vocês se inscreverem, e ficando qualquer dúvida, deixem comentários aqui que a gente vai ajudando vocês. Não esqueçam que depois que se inscrever, você tem que ir lá no seu e-mail confirmar sua inscrição. Então, procura um e-mail meu. A Eduarda falou que já se inscreveu, então não perde tempo, a Eduarda já vai estar lá. 100% online e totalmente gratuita, tá? Estou me sentindo uma produtora de Hollywood, Netflix, falando que estou produzindo uma série, mas é uma série de vídeos, né, que vai ajudar bastante nesse entendimento. E agora eu quero saber as dúvidas de vocês sobre tradução. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém encontrou alguma palavra que eu não falei aqui hoje? Simples, juramentada, notarizada, que eu tinha esquecido de falar, oficial, certificada e pública. Temos todos esses tipos que são tipos que podem ser trocados por juramentado? Pode, mas acho que a principal atenção que você tem que ter é que, se você for entender melhor o que é aquele documento, você pode economizar um pouco nesse processo, tá? Porque nem tudo precisa ser juramentado, principalmente pensando que, às vezes, tem alguns processos, né? Por exemplo, o processo esse da Itália que eu falei, que é o processo de você fazer sempre esqueço esse nome. Fazer a declaração de valor. Eu nem vou falar em italiano, porque meu italiano é de novela. Quem já está mais tempo aqui no Viajar para Estudar sabe. Então, essa declaração de valor é um documento que pede que você mande toda a ementa do seu curso, com a descrição de todas
todas as matérias que você fez. Então, fica tipo um livro, assim. E aí, imagina se você pegar e falar assim, não, eu tenho que fazer a tradução juramentada disso também. Você vai gastar muito. Então, verifique no seu processo, documento por documento, se todos são juramentados ou não. Cada documento juramentado, mesmo as cópias, né? Se você precisar de um ou dois, você vai pagar pelos dois, tá? Porque existe uma tabela de emolumentos. Emolumentos é o quanto cobra, né? E, para vocês terem uma ideia, uma lauda aqui no Brasil varia entre 60 e 70 reais. Uma certidão de nascimento, por exemplo, depende da certidão, porque tem certidão que tem mais antiga, tem menos palavra, mas, enfim, uma certidão de nascimento ocupa 2 a 3 laudas. Então, você pensa que uma certidão de nascimento, um único documento, já vai custar entre 120 a 210 reais. Né? Então, assim, é um valor relativamente alto, tá? Porque os carimbos, as assinaturas, os textos dos carimbos são traduzidos também, são mencionados na tradução. Então, vai aumentando a quantidade de laudas, tá? Em geral, também, se você precisa dessa tradução com urgência, tem uma cobrança de urgência em cima. Então, é legal você mapear todos os applications que você quer fazer, para que também você não tenha que fazer, por exemplo, eu vou me candidatar para Espanha, para Itália e para Holanda. E todos os cursos são em inglês, mas eu vou ter que fazer certos processos em outras línguas. Então, por exemplo, de repente, para candidatura, você vai precisar de um documento que sirva para todos, porque você está fazendo a candidatura num momento próximo. Então, talvez você tenha que fazer a tradução para o inglês. Mas pode ser que depois você vá fazer a sua... quando você fizer a matrícula, você tem que apresentar esse documento na língua do país. Ou, se você já sabe, por exemplo, eu vou estudar na Espanha, o curso é em inglês, mas eu só vou me candidatar para universidades na Espanha, vou me candidatar para 3 universidades na Espanha. Então, será que vale você fazer a tradução do seu histórico para o inglês e depois, quando você for fazer a matrícula, você já vai ter que fazer a tradução para o espanhol? Tá? Então, por exemplo, eu lembro que quando estava trabalhando com o Álvaro, que até tem entrevista dele no YouTube, a gente ficou nesse dilema, porque o Álvaro queria aplicar para a Itália e para a Alemanha, em cursos em inglês, mas tinha essa questão, que o consulado italiano, para fazer uma análise de se você pode matricular naquele curso, você tem que apresentar a tradução em italiano. Então, é um risco, né? Porque pode ser que no final das contas o consulado analise e fala, não, você não tem os 13 anos de escolaridade exigidos antes da graduação, mas normalmente tem, tá, gente? E quem não, por exemplo, eu estudei antes da mudança do ensino, não tem o que fazer, calma. Então é isso, sabe? Você tem que se organizar direitinho para que você não faça tradução numa língua, depois você tem que sair correndo e fazer tradução em outra língua, porque é tática, eu não falo nem que é estratégia, porque estratégia é um pensamento mais, eu acho, né, pelo menos na minha concepção, no Viajar para Estudar, é você pensar a sua carreira, a sua vida, é um macro. Aí quando é documento, já é na tática, né, então uma coisa mais operacional, vamos dizer assim, tá? Bom, pessoal, então acho que pelo visto, eu expliquei super assim, porque ninguém me mandou perguntas de dúvidas. Então, eu acho que vocês entenderam tudo de traduções, né? Mas, se alguém ficou com dúvida sobre tradução, pode mandar aqui que eu respondo, tá? Mas, no geral, são essas as traduções que você vai encontrar. Então, você precisa realmente ler muito bem o site, ver o que o site está pedindo, antes de encomendar a sua tradução, para você saber exatamente o que você
o que você precisa fazer. O Marcones falou assim, ai, não acredito, dá um resumão. Calma, essa live vai ficar gravada, você pode assistir, fica tranquilo. Tá, gente? Então amanhã, ao 12h34, a gente vai fazer esse bate-papo, tá bom? Então, pessoal, um beijo e até amanhã.